basicamente a densidade de probabilidade vezes um elemento de volume em 3 dimensões ou um elemento de comprimento, se for em uma dimensão. E vocês viram também lá na introdução o conceito do fluxo de probabilidade, né, que é a probabilidade por unidade de área, por unidade de tempo. Tá? Esses conceitos aqui são muito parecidos com conceitos de mecânica de fluidos, por exemplo, clássico, que a gente tem a densidade de massa e a corrente de massa, ou densidade de carga e fluxo de carga também. Então, esse conceito aqui de densidade e de fluxo é um conceito bem natural em diferentes áreas da ciência, né, incluindo a mecânica dos fluidos. O João está dizendo que não conseguiu entrar na sala. Não aparece o botão de ingressar em reunião. Oh, mas como é que está fazendo o chat? Consigo ler, mas não consigo entrar na reunião. Pois é. Eu não sei como ajudar o João. Alguém pode ajudar o João aí? Eu vou dar algo simples, dizer que tenta sair e entrar de novo. Tá? Pessoal que vocês estão mais acostumados do Teams, vocês podem usar o chat para dar uma dica para o Bernardo, para o João. Ele que o Bernardo já deu uma dica, vamos ver o que vai acontecer. Tá, mas vamos continuando aqui, então. Então, o fluxo de probabilidade é isso. Mas da onde sai esse fluxo, né? Então, esse fluxo sai da noção da equação da continuidade. Então, como eu disse, em diferentes áreas, onde se trabalha com densidade e com fluxo, né? Como eu disse, pode ser de carga, de massa, e aqui na mecânica quântica de probabilidade. Então, a equação principal, né, que conecta essas duas quantidades, densidade, né, e fluxo, é chamada de equação da continuidade. A equação da continuidade a gente vai deduzir aqui de uma maneira bem simples, né? Nós vamos deduzir em 3D, né? Mas é um tipo de equação que vocês vão ver em diferentes cursos da física, e já viram isso, com certeza. Então, para muitos de vocês, é uma revisão. E para aqueles que vão ver a primeira vez, certamente vocês vão ver outras vezes, porque esse tipo de equação ele aparece em diferentes áreas da física. Na mecânica dos fluidos, na teoria eletromagnética, na mecânica clássica, aparece sempre. Então, a ideia ela é bem simples. A ideia seja uma dada região do espaço, um dado volume, está aqui o volume é essa região aqui, e a superfície. Né? Então, aqui é o volume. Aqui, no caso, então, nessa região, então, tem um certo volume, tá? Que pode ser um volume de massa, um volume de carga, aqui vai ser probabilidade. Né? E entrada e saída de probabilidade pela superfície. Então, esse volume V, englobado nesse volume V, tem uma superfície S, que é a superfície aqui tracejada, né? Então, existem os fluxos que entram e saem desse volume, né? Só para deixar bem claro, o vetor unitário da superfície aponta sempre para fora da superfície. Então, se o fluxo está entrando, né? Então, essa J escalar ds, já que ds está para fora, ds está para fora, isso vai dar menor do que zero. E se o fluxo está saindo, J escalar ds é positivo. Tá? Então, a gente pode fazer um balanço, a variação de probabilidade. Aqui vai ser probabilidade, mas tudo que eu falo para probabilidade pode ser carga, pode ser massa, pode ser qualquer coisa, pode ser dinheiro. Né? E essa equação é bem geral. Então, a variação de probabilidade em V tem que ser igual ao balanço de entrada e saída de probabilidade através da superfície S. A gente está supondo que dentro desse volume V não há nenhuma outra fonte, nem sorvedouros de probabilidade. Tá? Então, fazendo isso, essa equação de balanço, né,
Tá? Então, essa equação de balanço, né? A gente pode escrever que a variação de volume, está aqui, ó, a variação de volume, a variação de probabilidade no volume. Então, isso aqui é a probabilidade no volume, essa é a variação com o tempo. É devido, então, à integral de entrada e saída de probabilidade. Então, isso aqui nada mais é do que J escalar ds, nada mais é do que a probabilidade por unidade de tempo, que está entrando ou saindo dessa superfície. Aqui o sinal menos significa que significa que essa variação é positiva, então significa quando entra. J escalar ds é negativo quando entra, quando coloca o sinal negativo, então fica positivo. Quando sai, J escalar ds é positivo, mas quando sai deve diminuir essa variação, então por isso tem sinal menos aqui. Tá? Então isso aqui nada mais é do que uma equação de balanço, a variação de probabilidade nesse volume V, por unidade de tempo, nada mais é do que o balanço de entrada e saída de probabilidade. Tá? Então é uma equação de continuidade, né? Que toda variação é porque saiu, entrou. Tá? A mesma coisa vocês podem ter no banco. Toda variação de saldo que vocês têm no banco vem do resgate e do depósito. Tá? Supondo que não tem ninguém que roube lá dentro do banco ou coloque dinheiro para vocês dentro do banco, né? Então, lá também tem uma equação da continuidade. A variação da conta de vocês exatamente são os depósitos e os saques. Isso é exatamente a mesma coisa, não tem nenhuma diferença. Tá? Então vamos trabalhar matematicamente essa equação. Isso aqui envolve uma integral de superfície, isso aqui envolve uma integral de volume, né? Então, vocês sabem pelo teorema da divergência, vocês podem ir nesse site aqui, né, no teorema da divergência. Vocês podem procurar na internet, é bem simples. Ele conecta essa integral de superfície com o divergente de J. Tá? Então, isso vocês usaram também em outras disciplinas. Então, essa integral de superfície ela é conectada com uma integral de volume mais o divergente do J. Então, esse aqui é o divergente. Então, aqui a gente tem a integral de volume, aqui a integral de volume. A gente pode passar esse para o outro lado, então fica a integral de volume sobre o volume. Como esse volume aqui é arbitrário, qualquer volume, em princípio eu peguei esse volume, mas eu poderia ter pego outro volume, qualquer volume eu posso pegar. Como ele é arbitrário, se isso aqui é igual a zero, se somente 100, então, se essa coisa entre parênteses é igual a zero. Tá? Então, isso aqui é chamada, então, a equação da continuidade. Tá? Uma equação bem geral, não tem nada a ver com mecânica quântica. É uma equação simplesmente de balanço de entrada e saída. Tá? O interessante é que a equação de Schrödinger satisfaz a equação da continuidade. Então, lembrando a equação de Schrödinger, que vocês viram na introdução à mecânica quântica, essa aqui, né? Isso aqui está escrito em 3 dimensões, usando o Laplaciano. Né? Então, a gente pode ver facilmente que a equação da continuidade está built-in, está dentro da equação de Schrödinger. É fácil de ver isso, né? Isso é muito importante e é por causa disso, então, que a gente consegue, ou seja, é por causa disso que a equação de Schrödinger é o que é e é por causa disso que a gente nos permite usar a interpretação de probabilidade para a função de onda, né? Para o mal dela ao quadrado. Ok. Então, vamos mostrar, então, que a equação de Schrödinger satisfaz a equação da continuidade. A prova é relativamente simples. Está aqui a equação de Schrödinger. Eu pego a equação de Schrödinger e faço complexo conjugado de toda ela. Tá? Que psi vai para psi conjugado, psi vai para psi conjugado. Tá? O i vai para menos i. E aqui eu usei o fato que v estrela é igual a v. Tá? Porque o complexo conjugado disso, ó, o complexo conjugado de v psi. A operação mais simples que tem na matemática é o complexo conjugado, porque é só conjugar em todos. Não tem nenhum problema. Isso. Tá? O complexo conjugado de AB é A
A complexo conjugado e B complexo conjugado. Tá? Mas aqui, então, eu usei o fato que o potencial é real. Esse aqui é real, né? P é real. Então, usado que V é real, eu tenho isso, tá? Então, não tem... Tá? Agora eu posso pegar essa equação primeira e multiplicar por psi estrela. Posso pegar a equação segunda e multiplicar por psi. E posso subtrair a primeira equação da segunda equação. Tá? Então, fazendo isso, eu simplesmente subtraio termo a termo. Então, esse termo aqui, ó, V psi estrela, se cancela com esse V psi estrela. Então, o potencial cai fora. Já que ele é real, ele cai fora quando a gente subtrai uma equação da outra. Então, o resultado fica o seguinte. Fica, então, menos h cortado ao quadrado sobre 2m, que multiplica, então, isso vezes isso, menos psi laplaciano ao quadrado, psi estrela. Tá? E aqui, simplesmente, esse menos esse, fica simplesmente derivada do psi vezes psi estrela, mais derivada do psi estrela vezes psi, que é exatamente a derivada do produto. Tá? Então, a derivada do produto. Tá? Então, uma subtração simples me dá isso. Isso aqui eu basicamente faço a seguinte operação matemática. Ó. Eu posso puxar um laplaciano para fora. Né? Laplaciano é como se fosse derivada. Então, fica esse termo aqui. Tá? Então, a gente pode simplesmente... É como se fosse uma derivada. Então, essa derivada do primeiro... Então, fica gradiente de psi estrela, gradiente de psi. Cancela exatamente o termo gradiente de psi estrela. Tá? A gradiente de psi estrela, gradiente de psi, é igual a gradiente de psi estrela, porque funções comutam, não tem nenhum problema. Tá? E aqui, a derivada do segundo dá isso aqui, e a derivada do segundo dá isso aqui. Então, portanto, isso que está aqui em cima, isso que está aqui, exatamente está aqui. Tá? E esse termo aqui, ó, nada mais é do que a densidade de probabilidade. E se a gente notar esse cara aqui, ó, é muito parecido com a corrente, ó. Assim que vai definir a corrente. Psi, estrela, gradiente de psi, que é exatamente esse primeiro termo. Psi, gradiente de psi estrela, que é exatamente o segundo termo. Então, esse termo que está aqui, ó, essencialmente é o J, essencialmente é esse cara aqui, ó, tá? Divididos por menos I H cortado sobre 2M. Tá? Então, esse termo que está entre parênteses é exatamente isso, divididos por menos I H cortado sobre 2M, que é esse termo aqui, ó. Tá? Então, a gente pode simplificar o H cortado, pode simplificar o I, fazer várias simplificações, no final a gente chega que esse termo aqui, essencialmente, é divergente de J, esse termo aqui, essencialmente, a derivada da densidade de probabilidade, então a gente chega na equação da continuidade. Tá? Então, moral da história, a equação de Schrödinger satisfaz a equação da continuidade. Portanto, eu posso interpretar P como densidade de probabilidade e J como fluxo de probabilidade. Então, essa é a prova do que a gente, desse primeiro slide, né, que é sobre a densidade de probabilidade e o fluxo. Então, é consistente fazer isso, porque esses dois elementos aqui, ó, eles satisfazem a equação da continuidade. Tá? Então, se a solução da equação de Schrödinger, essas duas quantidades satisfazem a equação da continuidade. Isso é extremamente importante, que mostra a consistência da teoria da mecânica ondulatória. Tá? Ok. Tem um corolário bem importante, né, que é o seguinte. Vamos pegar de novo a equação da continuidade. Essa é a versão integral, né? E essa é a versão diferencial. Tá? Então, vamos pegar a inversão integral, que ela tem um corolário interessante. Ó, essa é simplesmente a versão integral dela. E vamos trabalhar no caso que o volume é muito grande. O volume é muito grande. Aqui o volume. Vamos fazer ele tender a infinito, o volume.
né? É o volume. Fazer ele tender a infinito. E, supondo que lá no infinito não tem mais correntes. Vamos supor que quando o volume é infinito, não há nenhuma corrente. Por definição de infinito, nas fronteiras do universo não há mais corrente. Nada entra e sai pela própria definição do universo. Se tivesse outra coisa, não seria universo. Seria outra coisa, seria expandido. Então, por definição de universo, por definição que o universo engloba tudo, então as correntes nas bordas têm que ser zero. Nada entra e sai do universo. Porque se algo entra e sai do universo, e essa coisa não é mais do universo. Né? Então, supondo que as correntes se anulam no universo, né, quando o volume tende a infinito, então simplesmente se coloca J igual a zero aqui, ó. Então fica essa integral de volume infinita, ela é zero. Tá? A derivada temporal disto é zero. Então, portanto, P vezes dV, tá? Para volume tendendo a infinito, é uma constante, já que a derivada é zero. Constante no tempo. Tá? Portanto, a integral sobre todo o volume, P nada mais é do que a densidade de probabilidade, dV, é uma constante. E essa constante a gente diz que é 1. E 1 significa 100%. Qual é o corolário aqui? Que uma vez que a gente normalizou a função de onda 1, ela ficará normalizada para todos os tempos. Tá? Então, essa é outra característica importante da equação de Schrödinger, né? Que se eu normalizei a condição inicial, vocês trabalharam isso lá na introdução à mecânica quântica, se eu normalizo a condição inicial, né? Portanto, a solução da equação de Schrödinger, dependente do tempo, ficará normalizada. Então, basta eu normalizar uma vez, a 1, a 2, a 3. Claro que a gente não vai normalizar 1, porque normalizar a 2 não tem sentido, a 3 ou a π não tem sentido. A normalização é a 1, que é 100%, de acordo com a interpretação probabilística da função de onda, né? Então, uma vez que eu normalizei isso, isso ficará normalizado para todos os tempos. Ah, essa é a consequência, então, dessa equação aqui. Vou só mostrar para vocês, que é a equação de Schrödinger aqui. Tá? Então, uma vez que eu resolvo essa equação, com função do tempo, a solução ficará normalizada por todos os tempos. Esse é o corolário da equação, do fato de estar dentro da equação de continuidade, dentro da equação de Schrödinger. Tá, pessoal? Perguntando qualquer dúvida, né? O bom da aula síncrona é exatamente isso, porque senão poderia gravar, mostrar para vocês, né? Mas a aula síncrona é exatamente isso. Vocês têm que pegar, perguntar na hora que tem a dúvida, porque um ponto importante da mecânica quântica, que eu falo bastante para os meus alunos, vocês têm que evitar a bola de neve. O que é a bola de neve? Aquela dúvida que vocês não resolveram, aquilo vai crescendo, e até no final vocês começam a não entender nada. Então, a melhor estratégia é, para a aula, pergunta imediatamente se não entendeu, para a gente continuar. Tá? Então, sim, pergunta. Ali, tá, que é igual a constante no tempo, ok. E aí a gente escolhe essa constante igual a 1 simplesmente para fazer sentido dentro da interpretação de probabilidade. Não tem nenhum motivo, assim, tipo, além, assim, só fazer sentido dentro. Matematicamente, a gente poderia normalizar a qualquer valor. Tá. Só tem sentido, claro, tem sentido 100% se a gente quer dar uma interpretação de probabilidade. Mas matematicamente está aberta a teoria, pode ser qualquer valor. Tá. Bom, essa... Até tem um comentário, então, que é bem interessante. Isso é um dos exercícios da lista, que é o seguinte. A gente pode trabalhar com potenciais que não sejam reais, colocar uma pequena parte imaginária no potencial. Se a gente coloca uma pequena parte imaginária, se mostra, então, que essa probabilidade aqui cai com o tempo. Ela vai caindo com o tempo. Dependendo do sinal,
do termo imaginário que se coloca. E esse tipo de truque se usa para descrever partículas que decaem. Tá? Porque uma partícula que decai, depois de um certo tempo T, tu não vai encontrá-la mais. Então, a probabilidade de encontrar uma partícula que decai é tipo um nêutron, mas ele decai em próton mais elétron se ele estiver fora do núcleo, né? Então, para tentar descrever, do ponto de vista semifenomenológico, partículas que decaem, se coloca uma parte imaginária no potencial, porque aí não vai satisfazer a equação de fusão, tá? de continuidade. Então, isso é uma maneira de colocar um canal de decaimento da partícula. Esse é um truque que se faz, mas aqui a gente está supondo que as nossas partículas elas não decaem, elas ficam sempre, tipo o próton. Próton, ele nunca decai, sempre está lá, né? Então, a chance de encontrar ela em algum lugar, em algum momento, sempre é 100%. Agora, já que partículas que decaem, não. A chance de encontrar ela em algum lugar, se ela morreu, se ela decaiu, aí é menos. Seria uma forma de dissipação, assim, mais ou menos? Exatamente. Como se fosse um sorvedouro de probabilidade. Uhum. Colocando um sorvedouro de probabilidade. Mas se a partícula está decaindo em outras partículas, ela está desaparecendo, mas ao mesmo tempo tem outras partículas surgindo. Exatamente. Então tem probabilidade entrando e saindo, né? Não se manteria 100%? É exatamente o que tu falou. Então, essa é uma teoria que a gente está fazendo, mecânica quântica de uma partícula. Depois, para quem se interessar no tema e seguir, tem a mecânica quântica de várias partículas, que é chamada teoria de campos. Então, nessa mecânica quântica, uma partícula ela decai em outras. E o que se mostra é que a probabilidade total, essa se conserva também. A carga total se conserva, aí sim. Tá? Mas aí tu tem que fazer o balanço de qual partícula que se converteu em outra. Né? Então, quando faz todos os balanços, tem que dar tudo certo. Mas nessa teoria, mas agora é chamada mecânica quântica de uma partícula. Então, não há decaimentos, ela só tem uma partícula. Mas não é essa a realidade. A realidade é uma mecânica quântica de many body, que se fala, teoria de muitos corpos, onde uma partícula pode decair em outra. Professor, nesse caso teriam várias funções de onda, aí uma para cada partícula também? Exatamente. Tá certo. Então, na teoria de muitos corpos, tem cada função de onda para cada partícula, tem a função de onda do sistema. Então, está tudo dentro do... isso é chamada teoria quântica de campo. Quando se trabalha numa teoria de muitos corpos, né? Só para dar nomes, né? Que vocês já devem saber um pouco, o espaço de estados dessa partícula, aqui na mecânica quântica de uma partícula, é chamado espaço de Hilbert. A gente já vai introduzir com cuidado e vocês já viram, provavelmente, na introdução à mecânica quântica. O espaço onde as partículas decaem mas é um espaço mais complicado, né, que é chamado espaço de foco. Então, é outro tipo de espaço onde estão os estados físicos. Então, só para dizer, então, que estamos em teoria mecânica quântica de uma partícula. Então, sempre ela está lá, então 100% a chance de deixar lá. Se vocês querem tratar sistemas que decaem sem entrar numa mecânica quântica de muitos corpos, então vocês têm que fazer esse truquezinho de colocar uma parte imaginária no potencial que funciona como um sorvedor de probabilidade. Tá? Mais uma pergunta? Beleza. Tá, então, como eu disse, vocês sempre param, né? Porque essa é a grande vantagem de estar numa aula síncrona. Né? Parar, fazer a pergunta, onde tem a dúvida. Tá, professor, desculpa interromper de novo. Desculpa, vocês têm que interromper. Obrigado por interromper. Só para ter certeza que eu entendi, assim, tipo, essa constante aí, ela poderia ser qualquer coisa, mas a gente escolheu um para embasar a interpretação de probabilidade, né? Né? Daí, se ela não fosse 1, a gente sempre poderia renormalizar a função para que ela fosse igual a 1, né? Então, a gente pode sempre arranjar uma forma de deixar essa constante igual a 1. Por isso que ela faz sentido. E essa forma... E quem é que está falando, que eu não vejo quem está falando? Murilo. Oi, Murilo. Essa fórmula aqui dá para ver na equação de Schrödinger, aqui, ó, que ela é linear. Então, se psi é solução, 2 vezes psi também vai ser solução. Sim. C vezes psi também é solução. Então, nessas equações lineares, onde se tem uma solução, uma constante vezes ela também é a solução, então sempre a gente tem uma arbitrariedade dessa constante. E essa constante ela é determinada pela condição de normalização. Mas, em princípio, ela está aberta, essa constante.
como solução dessa equação. Tá, perfeito. Obrigado. Então, geralmente, então, se normaliza o estado inicial, né? E aí o bom que foi demonstrado, uma vez normalizando o estado inicial, o estado ficará sempre normalizado. É esse que é o corolário aqui, né? Então tá, beleza. Aqui tem uma anotação que vocês já viram, então deixa eu introduzir uma anotação, já que vocês não perguntaram, mas a anotação é algo que vai, ou seja, algo importante. Às vezes, só para um programa de notação faz o que a gente, ou seja, cria uma barreira para a gente não entender o que está acontecendo. Tá? Me lembro até uma vez que eu estava numa aula de álgebra, né? Há bilhões de anos atrás, quando eu era estudante, e aí, só por causa da anotação, eu não entendia nada da aula, porque o professor, na época, até me esqueci o nome dele, ele tinha 10 formas da letra X. X minúsculo, X maiúsculo, X itálico, né? E tudo significava uma coisa diferente. Mas no meu caderno, depois da primeira aula, eu vi que eu fiz todos os X igual, né? Então, imagina a confusão. Então, tá. Então, notação aqui, ó. Elemento de volume, dx, dy, dz em coordenadas cartesianas, tranquilo. A gente vai trabalhar bastante em coordenadas esféricas, R2, DR, seno de θ, dθ, dφ, tá? Eu uso bastante essa notação, dv é d3r. Esse d3r significa que são 3 diferenciais, né? São 3 diferenciais, dependendo se é em coordenada cartesiana ou coordenada esférica, tá? E então eu vou usar muito essa notação, integral d3r de π ao quadrado. Módulo π quadrado é π conjugado, igual a 1, você usar muito essa notação. E também vão aparecer várias vezes as deltas de Dirac, que vocês já conhecem, da matemática e do curso de introdução. Então, eu vou usar muito essa notação delta 3, e aqui vetor, e a delta 3 significa uma delta em cada dimensão. Tá? Então, essa notação nós vamos usar bastante com esse trezinho. Esse trezinho aqui vai estar ou no diferencial ou vai estar na delta. Tá? Então, isso aqui vai estar escrito muitas vezes no curso, né? No lugar de usar o dv, se usa o d3r. Então, dv, basicamente, a gente não vai usar mais o dv. Nós vamos usar, basicamente, o d3r. Tá? Ok. Então, isso faz parte, então, da revisão da mecânica ondulatória em 3D, né? A gente pode, então, usar o conceito de probabilidade e o conceito de fluxo de probabilidade. Mas a gente pode tirar mais informação sobre o estado quântico, né? Outra informação de tirar, ou seja, outra maneira de tirar informação sobre o estado quântico é via médias. Então, médias ou valor esperado, né? Então, tá. Então, se P é uma densidade de probabilidade, isso, na verdade, isso é um conceito bem fundamental na estatística, que não tem nada a ver com quântica, né? Densidades de probabilidade, né? Então, eu posso fazer diferentes tipos de conta em cima da densidade de probabilidade, tá? Então, isso aqui é uma densidade de probabilidade, então vamos supor em uma dimensão, P como função de X. Vamos supor que seja uma coisa assim. Então, eu sei que a integral é 1. Tá? Ela é sempre positiva definida. Ela é sempre maior que 0. Tá? Isso é um conceito estatístico bem definido. E eu posso tirar várias informações. Posso tirar a média, posso tirar o mais provável, posso tirar a média quadrática. Então, tem várias informações de estatística que a gente pode tirar. Tá? Mas o que significa isso na física? Na física, significa que essa média é uma média considerando sistemas identicamente preparados. A gente não é uma média sobre o mesmo sistema, isso não. Porque a medida altera o sistema. Então, a média é como se a gente replicasse nosso sistema mentalmente, né? E faz as médias das quantidades. Tá? Então, por exemplo, a média da posição de uma partícula é simplesmente isso aqui, né? Porque nada mais é do que a densidade de probabilidade. Pera, professor, eu não entendia direito essa definição. Média sobre um ensemble de sistemas identicamente preparados. Então, quer dizer que não necessariamente se eu fizer as medidas várias vezes, ele vai ser como a média que eu calculei. Não vai ser igual, porque
quando tu prepara um sistema e faz várias vezes a medida de posição, por causa do colapso, a primeira medida já alterou o estado do sistema. Entendeu? Esse é o problema. Então, a gente não pode fazer então, a média prática de pegar, eu preparar um sistema e eu faço uma média, faço um experimento que é a média, eu tenho que preparar N vezes o sistema e em cada sistema fazer a medida de posição. Eu não posso fazer duas medidas sobre o mesmo sistema porque a primeira medida afeta. Então, a segunda medida vai ser sobre um sistema afetado pela primeira. A terceira medida vai ser pelo sistema afetado pela primeira e pela segunda medida, e assim por diante. Então, o conceito de média é um conceito que eu tenho que replicar o meu experimento e faço a média em cada um desses replicados. Não, e faço a medida em cada um desses replicados, aí eu faço a média. Tá? Porque a medida altera. Tá? Esse tipo de experimento replicado, isso tem um nome bem importante na física, vocês vão trabalhar bastante em mecânica estatística, que é o conceito de ensemble. Ensemble é exatamente isso que eu falei. São réplicas do sistema, onde eu posso fazer medida em cada réplica. Tá? Então, média sobre um ensemble de sistemas identicamente preparados. Um conjunto de sistemas identicamente preparados. Tá? Esse é o conceito de ensemble, muito usado na mecânica estatística. Então, se eu quero saber a posição x de um elétron, por exemplo, ele vê que o elétron está nessa função de onda, né? Então, medir ele está aqui. Parecido com o exercício que a gente fez na aula passada. Ele está aqui. Onde é que ele estava imediatamente antes? Bem, ele estava na função de onda, foi a medida que colapsou ele para medir aqui. Se eu for medir a segunda vez, onde é que vai estar o elétron? Vai estar aqui. Se eu for medir a terceira vez, vai estar aqui. Né? Se eu faço medidas imediatas, sem dar tempo para o sistema evoluir, ele sempre vai estar aqui no mesmo medida. Tá? Isso é diferente de pegar um sistema, pegar outro sistema, pegar outro sistema, pegar outro sistema. Uma medida deu aqui, outra deu um pouco mais no centro, outra deu mais afastado. Tá? Então, essa é a medida, a média, sobre diferentes sistemas identicamente preparados. Tá? Outra coisa importante de notar é o seguinte. Essa aqui é a densidade de probabilidade vezes x, a área dá 1, não é? Como vocês viram na introdução, como a gente viu agora. Né? Então, a média de uma distribuição, vocês sabem o que é isso? Entendeu? A média de uma distribuição, isso é lá na estatística mesmo, nada a ver com quântica. Integral de x, p de x, dividido pela integral do p, que ela está normalizada, é 1. Né? Isso aqui geralmente é 1. Tá? Então, a média é somente uma informação. E você sabe que média é diferente de mediana, que é diferente de moda, que é o mais provável. Então, uma coisa é a média e outra coisa é o mais provável. São duas coisas diferentes. Tá? Eu sempre falo assim que se a gente faz uma curva, um histograma com função da idade, tá? Então, vocês têm 20 anos por aí, então vai ter uma coisa assim, ó, vários têm 20, alguns têm 21, alguns têm 22, vai dar uma coisa assim, né? Isso aqui são probabilidades, é o P de I, probabilidade discreta, e essa aqui é uma densidade de probabilidade, tá? Tem diferença do contínuo e do discreto. Tá? Do contínuo, a integral de P de x é igual a 1. No discreto, somatório em I de P de I é igual a 1. Tá? Então, vamos supor idade que é contínua, idades redondas, né, inteiras. Então, tem um monte de gente com 20, 21, 22, etc. Tá? E deve ter alguém com 19 por aqui. Tá? Então, isso aqui seria 19, 20, 21, 22, assim por diante. Tá? Então, qual é a média da idade? A média da idade vai dar uma coisa aqui, ó, em torno de 22. O mais provável é 20. Agora, se eu colocar a minha idade aqui, 56 anos, tá aqui, ó. Tá? A mais provável vai continuar sendo 20. Mas a média vai estar bem adulterada devido ao fato de ter um que está bem longe.
Tá? Então, o que importa é a distribuição. É a distribuição. A média é só uma característica da distribuição. Tá? O valor esperado, que é o máximo da distribuição, é só uma característica. Quer dizer, o mais provável é só uma característica da distribuição. Então, o nome de média, na mecânica quântica, se fala que é valor esperado, mas o nome valor esperado se usa bastante, e nós vamos usar, né? Mas o nome valor esperado é um pouco misleading, porque o valor esperado seria o mais provável. Né? Tipo na idade. Qual é o valor esperado da idade? 20 anos. Por causa que eu estou aqui, de repente, a média deu 27. E ninguém da turma tem 27. Então, o número 27 não significa muita coisa. É a média, tudo bem. Mas nesse caso, ele significa muito menos que o mais provável. Tá? Então, de novo, para caracterizar uma distribuição, se usa muito médias sobre os ensembles, mas é só um parâmetro. Né? O certo é a distribuição como um todo. Né? O nome valor esperado é um pouco enganoso, porque valor esperado a gente tende a pensar que é o mais provável. Tá? Mas na mecânica quântica, o valor esperado é a média. Tá? Então, na mecânica quântica, quando se fala valor esperado, é a média. Na estatística, quando se fala valor esperado, a gente pode pensar que seja a moda, ou o ponto mais provável de uma distribuição. Tá? Então, tem um vocabulário aí que vocês têm que ter alguma atenção. Tá? Então, quando a gente fala valor esperado em mecânica quântica, a gente está falando da média e não do mais provável. O mais provável é o máximo de uma distribuição. Tá? Uma dúvida, se a gente está trabalhando em 3 dimensões, a gente vai usar que PDV, a integral de PDV é igual a 1, né? Isso. Ou o PDX continua valendo? Não, depende do número de dimensões. Se a gente está somente em uma dimensão, aí só tem x. Então, modo de x é a integral de x, a função de onda de x aqui. Aí tudo é fácil. Agora, como a gente está em 3 dimensões, eu também posso fazer a média de x. Só que aí aqui vai entrar a função de onda. Aqui entra x, porque a média é de x, mas a função de onda aqui vai ter x, y e z. Então, aqui nós vamos integrar nas outras dimensões, dx, entendeu? Essa aqui é uma integral tripla, e nesse caso a gente pode integrar nas outras dimensões. Né? Então, mesmo em 3D, eu posso estar interessado somente na média em x. Mas a pergunta era em relação à normalização de P, não a média de x. A normalização em P é com o volume. Ok. O volume. Em 3 dimensões. Tá, então, aqui está generalizando exatamente isso. Então, a média de qualquer função x, y, z é simplesmente colocar essa função e pronto. Por exemplo, eu posso pegar a média da energia potencial, que depende de R, né? X, Y e Z. Então, a média da energia potencial é só fazer essa média aqui. Aí sim, 3 dimensões. Aqui entra dx, dy e dz. Tá? De uma função que depende do tempo, a mesma coisa. Só que aqui eu vou usar a função de onda que depende do tempo. Ah, então, essa aqui é a mais certa, né? Porque quem muda com o tempo é o estado. Esse é o estado. Esse que muda com o tempo. Então, a média dessa quantidade física F é exatamente dada por essa expressão no tempo T. Tá? Mas ali o F dentro da integral não tem. É assim mesmo? É isso mesmo? Bem lembrado, aqui tem que ter o T também. Bem lembrado. Então, aí tem que ter o T. Exatamente, porque... Tá certo. Isso é bem lembrado, porque se a função que eu estou fazendo a média depende do T, tem que colocar o T aqui. Mas aqui só para dizer que é o seguinte, mesmo se a função não dependa do tempo, vamos tirar essa dependência do tempo, isso aqui depende do tempo.
Por quê? Certo. Por causa da função de onda. Então, a dependência temporal pode vir através de uma dependência explícita, que é a quantidade física que vocês estão fazendo a média depende do tempo, ou pode ser implícita, porque o estado de função de onda depende do tempo. Tá? Em geral, o valor esperado evolui no tempo. É isso, então. Exatamente. Mesmo para quantidades que não dependam do tempo. Por exemplo, x, eu faço só a conta com x, né? Então, isso aqui vai dar x. Desculpem a letra, mas é o que eu posso fazer, pessoal. Tá? Então, a média de x depende do tempo. Por quê? Porque a função de onda depende do tempo. Tá? Isso é fácil de pensar. Essa função de onda a gente pensa como um pacote, né? Por exemplo, se eu poder colocar um filmezinho, né? Se eu faço o gráfico da função de onda com função do tempo, ela pode estar andando para frente, né? Um pacote que está se movimentando para frente. Então, por isso que a média vai depender do tempo, também vai para frente. Tá? O que a gente vai mostrar depois, que vocês já viram um pouco também na introdução, é o teorema de Ehrenfest. Vocês viram o teorema de Ehrenfest na introdução à mecânica quântica? É aquele dos valores esperados obedecem às leis clássicas? Exatamente. Tá? Nós vamos rever ele do ponto de vista tridimensional, mas é exatamente isso. O que a gente vai mostrar é que esses valores esperados, eles seguem a lei clássica. Tá? Então, se vocês têm um pacote, uma função de onda, tudo é mais ou menos esse nome que eu estou falando. Orbital, né? Pacote, função de onda, isso se move, essa distribuição se move no tempo. E os valores esperados também se movem no tempo. Então, particularmente, o valor esperado da posição de um pacote, de uma nuvem, essa posição, ela segue um comportamento clássico, a posição média, dependendo de algumas circunstâncias que a gente vai ver depois. Tá? Então, ela segue classicamente, não a distribuição que pode alargar, pode fazer coisas diferentes, mas a média, o centro, ela está seguindo o movimento clássico. Essencialmente, esse é o teorema de Ehrenfest com algumas condições que a gente vai ver depois, de pacote estreito ou de potenciais específicos que acontece isso. Tá. Mas agora eu quero fazer outra média. Não é de x e y. É de x e p. Eu posso fazer isso aqui? Agora não é mais x e y. Com y eu posso fazer aqui. Agora eu quero fazer x e p. Mas a minha função de onda, digamos, de uma dimensão, ela só tem, tá? Fazer isso aqui, exemplo em 1D. Agora eu quero fazer a média não de x, mas de x e p. Quero saber qual é a velocidade média, por exemplo. P é mv. Tá? Posso colocar aqui a velocidade também. Tá? Como é que eu faço a média de algo que dependa de x e v? Né? Ou algo que só dependa de v ou de p? Né? Entendeu? Qual é a velocidade média? Vai ter que abrir esse P em função de x e t, não? Não é bem assim, não é bem assim. A gente vai ver agora. Tá? Eu quero fazer a média da energia cinética. P quadrado sobre 2m. Como é que eu faço? Tá? Então, deixa eu ver aqui uma borracha. Tá? Tem que ter o operador P. Mas calma aí. A gente não sabe que é operador ainda. Eu não falei nada de operador. Até agora eu não falei nada. Agora eu não falei de operador. Claro, a solução é o operador. Porque, claro, vocês já fizeram a introdução. Mas vamos com calma. Então, isso aqui a gente não consegue fazer por causa de quem é esse P aqui. Se fosse X é fácil, né? P, quem é ele? Tá? Então, atenção, a gente não pode usar essa fórmula. Não podemos usar. Tá. Então, por exemplo, como é que a gente calcula o valor esperado do momento ou da velocidade? Sempre lembrando que a gente está fazendo mecânica quântica de uma partícula não relativística. Então, para nós, o momento e a velocidade são sinônimos.
tá? Momento é mv. Tá? Se aumenta a velocidade, aumenta o momento. Tá? Então, falar de momento ou falar de velocidade são quase como sinônimos. A gente fala velocidades na formulação lagrangiana, por exemplo, da mecânica quântica, da mecânica clássica, e o P é mais importante para a formulação hamiltoniana da mecânica clássica. Mas eles são... Entendeu? Se eu sei a velocidade, eu sei o momento. Tá? Então, como é que eu sei? Então, eu vou escrever exatamente isso. Eu vou escrever que a média do valor esperado do momento, o valor esperado do momento, nada mais é do que m vezes o valor esperado da velocidade. E o valor esperado da velocidade, eu sei que x depende do tempo, porque o estado depende do tempo. Então, a velocidade média tem que ser a variação da posição média com o tempo. Tá? Então, exatamente essa equação que está dizendo. Tá? Então, a velocidade média nada mais é do que a variação da posição média com o tempo. Tá? Vocês olham o centro do pacote, vocês pintam o centro do pacote com o centro do pacote, a média lá, de vermelhinho, e fica olhando esse vermelhinho andando, né? Ele anda com a velocidade. Tá? Então, isso que a gente diz que seria a média, o valor esperado do momento, da velocidade, vezes m, valor esperado do momento. Tá? Então, simplesmente a gente substitui, então, esse valor esperado de x aqui. Ó. Isso sim a gente sabe fazer. Então, esse é o truque de se calcular o valor esperado de momento ou de velocidade. Simplesmente derivando a variação temporal da posição, do valor esperado da posição. Tá? Então, esse é o valor esperado da posição. Tá? Bem, essa derivada aqui eu posso colocar para dentro como parcial. Aqui, na verdade, o x não depende do tempo. Quem depende do tempo é a função. A função de onda depende de x e do tempo. Se a função de onda não depende do tempo, então a velocidade é zero. Porque o valor esperado da posição vai ser constante, então não há velocidade. Agora, se o estado, se a probabilidade depende do tempo, a sua média também vai depender do tempo, a média em posição, então, portanto, eu posso calcular uma velocidade. Então, tá. Então, essa é a maneira pela qual a gente calcula valores esperados de momento e de posição. Simplesmente derivando a média da posição. Então, tá aqui. Então, é só matemática. Então, aqui vamos seguir com a matemática. Ó. Lembrando da equação da continuidade. Isso aqui é o P, né? Essa é a equação da continuidade. Está aqui exatamente aqui, ó. Então, isso aqui é exatamente d dt p. Então, eu posso usar a equação da continuidade. E borrou aqui, deixa eu só apagar. Não consigo apagar. Ah, tá, agora sim. Tá? Então, substituindo isso aqui por menos divergente de J, aqui, ó. Eu tenho isso. Então, é só matemática, não é nada de mais. Agora eu vou abrir esse divergente. O divergente em J é ddxjx mais ddyjy mais ddzjz. E o x está multiplicando, está em todos ali. E essa integral, lembrando que é uma integral em volume, é dx, dy, dz. Eu posso fazer essa integral em y, porque esse aqui é só em y, integral isso aqui em y, só integrar só em y. A integral da derivada vai me dar o quê? Vai me dar j de y nas bordas, em mais infinito, menos j de y para y menos infinito. Tá? Então, a integral em dy disso é o próprio jy para y mais infinito e menos infinito. Eu posso fazer a integral em z aqui também, sem nenhum problema, dz, e vai dar a corrente
em z igual a mais infinito menos a corrente em z menos infinito. Tá? Essa integral aqui não é mais difícil de fazer porque a parte em x dessa integral aqui, porque aqui tem esse x aqui. Aqui não, aqui era a integral da derivada. Agora não, aqui tem um x. Tá? Então, essa parte aqui eu posso integrar por partes, fica isso. Isso aqui eu não integrei por partes, fica ainda isso. E isso aqui se anula. Então, se anula exatamente porque as correntes no infinito são zero. Vai ser chamado termos de superfície. Tá? Então, esse termo vai a zero, esse aqui vai a zero, só fica esse termo aqui. Tá? De novo, a gente está supondo que as correntes nas bordas do sistema é nula. Vamos supor que o nosso sistema é um cubo, tá? Com dimensão x, com dimensão y e com dimensão z. Tá? Então, a gente está supondo que as correntes ao longo de y, lá no infinito, se anulam. Então, isso aqui é igual a zero, isso aqui é igual a zero. As correntes ao longo de z lá no infinito também se anulam. Então, por isso que esses termos aqui caem fora. Porém, fica o termo em x. Tá? Professor, desculpa a pergunta, mas o que aconteceu com a variável x no primeiro termo ali mesmo? Isso, boa pergunta. Aqui se fez uma integração por partes. Integração por partes é basicamente tira a derivada de um lugar e coloca em outro. Tá? Então, sempre quando a derivada muda de posição, que aí ficou jx vezes a derivada de x com relação a x. Por isso que é 1 aqui, entendeu? Aqui foi feita uma integração por partes. Então, aqui foi feita integração por partes e aqui foi feita uma integração normal, cujo resultado é zero. Tá? Então, aqui integração por partes e aqui integração normal, cujo resultado é zero. Então, só fica esse termo aqui. Tá? Lembrando que jx é isso. Né? A gente sabe quem é o j vetor. Troca isso aqui pelo gradiente, né? Portanto, jx é só d dx. Então, lembrando isso. E agora eu coloco essa expressão aqui no jx. Tá? Aqui a expressão é só copiar ela de novo. Isso aqui esqueceu, deu zero, né? Isso aqui é zero. Então, eu coloco esse jx agora aqui. E isso dá isso aqui. Tá? Porque a gente está usando só x na corrente. É o seguinte, Thiago. É bom vocês fazerem mais as perguntas, porque esse jx quer dizer a corrente na direção x, é o jx. Mas, obviamente, ele depende de x, y, z. Então, a corrente jx na direção x depende de x, y, z. Eu só não coloquei aqui por economia de... Então, na verdade, isso aqui, ó, isso aqui depende de x, y, z. Isso aqui depende de x, y, z. Só que eu não coloquei para não carregar a notação. Isso aqui depende de x, y, z. Tá? Então, é aqui, ó. Isso aqui também depende de x, y, z. Então, eu não coloquei aqui, mas tudo depende de x, y, z. Tá? Mas essa integral aqui que foi feita, que deu zero, ela é jy de x, porque essa integral não foi feita em x, foi feita só em y. Y igual a infinito de z, menos jy x, y igual a menos infinito z. Então, isso aqui vai a zero porque a corrente em y infinito ela é zero, independente de x e z. Isso aqui é zero, essas correntes aqui são zero, somente a parte em y está lá no infinito. Então, as correntes no infinito, em y igual a infinito, ela é nula, independente de x e y. Tá. Por que nós estamos considerando só... então, o Thiago pergunta por que a gente está considerando só x aqui, porque isso é um exemplo, Thiago. Aqui, ó. Eu poderia estar fazendo a conta, eu poderia estar fazendo essa conta aqui.
tá? Considerar todas as componentes da posição, tá? Então, certo é começar com isso, mas aí a gente pega só a primeira componente, que é x, tá? Porque fazer essa conta significa eu fazer por componente, px py e pz, tá? Então, aqui só um exemplo do momento na direção x, para sistemas 3D, né? Assim por diante. Ok? Tá? Ou a gente poderia estar fazendo tudo em uma dimensão, aí só teria x. Seria totalmente equivalente trabalhar tudo em uma dimensão, então aqui seria dx, e esse aqui seria a função de onda só em uma dimensão. Tudo bem. E usaria a equação da continuidade com d dx aqui. Pronto. Podia ser só em uma dimensão, ou trabalhar em 3 dimensões, olhando uma dimensão. Isso que a gente está fazendo aqui. Tá. Então, aqui eu vou apagar de novo. Tá. Então, simplesmente fica essa expressão. E aqui, ó, eu posso fazer uma integração por partes aqui ainda. Eu posso tirar essa derivada aqui e colocar aqui, ó. Então, esse segundo termo eu integro por partes e vai dar exatamente o primeiro termo, que cancela esse fator 2 aqui. Então, esse último termo se integra por partes, soma com o primeiro termo, fica 2 vezes o primeiro termo e se cancela esse fator 2. Tá? Essa integração por partes, né? Só deixar bem claro como é que é essa integração por partes aqui, ó. Só na direção x. Está sendo bem explícito aqui, ó. Isso, por integração por partes, é psi estrela entre menos infinito e mais infinito, menos integral de dx d psi de x psi estrela. Que é exatamente o termo que está aqui, ó. Tá? Esse sinal menos se cancela com esse sinal menos, por isso que dá mais aqui. Tá? Então, em suma, o resultado fica esse. Tá? Então, a média do px, né, é dada por essa expressão aqui. Tá? E aí, sim, olhando essa expressão, a gente pode encarar, então, que isso aqui, ou seja, essa maneira de fazer a conta, pode ser pensada como uma operação que se faz em termos do psi. Então, a ideia, aí sim, agora vem a ideia do operador. Ou seja, a média de P de x é exatamente isso, mas essa quantidade que está entre parênteses está operando em cima do psi. Está operando em cima do psi. Por isso que a gente chama operador. Então, por isso que a gente, para fazer, então, médias do momento, a gente substitui o momento por menos GH cortado, isso para fins de média, gradiente. Claro que Px vai ser ddx, Py vai ser ddy, Pz será ddz. Então, para fins de calcular a média, o momento se comporta como se fosse um operador. Tá? Então, portanto, se eu quero fazer a média, isso aqui está em tudo em 3D, a média de qualquer quantidade física que dependa de R e P, eu coloco essa função no meio delas, e aonde tem P, eu mudo por esse símbolo aqui. Tá? Isso aqui é um objeto mais complicado, que é chamado função de operador. Tá? Bem, eu vou parar aqui, pessoal, porque eu não quero me exceder de 1 hora, né? Porque a apresentação tipo slide é uma apresentação muito carregada, né? Então, eu paro aqui para a gente continuar na sexta. Mas qual é o principal recado aqui nessa expressão?
Eu posso fazer médias de quantidades que dependam de R, simplesmente faço a média como se fosse uma média de algo estatístico, né? E eu posso, então, por exemplo, se eu quero fazer a média de X, a estatística diz que é P, mas esse P eu posso abrir em si conjugado si, tudo depende de X aqui, fazer tudo independente de X. E eu posso colocar ela no meio também, não tem nenhum problema. Se conjugado aqui. X. Tá, tudo é equivalente, não tem nenhum problema, porque funções comutam. Isso é igual a isso, que é igual a isso. Lembrando que o P é módulo de C ao quadrado. Tudo é igual. Mas aqui eu posso colocar no meio. Por que eu estou colocando no meio? Porque quando eu for fazer uma média de uma quantidade X que tem um momento, aí o momento está aqui, como a gente viu, se comporta como um operador. Então, essa maneira aqui, então, fica mais geral, eu colocando AF no sanduíche. Então, a fins de média, qualquer média, então, moral da história, qualquer média, eu vou escrever como um sanduíche. Se é uma quantidade que depende só de x, y, z, entra aqui x, y. Se é uma quantidade que só depende de r, entra essa quantidade aqui no sanduíche. Se é uma quantidade que depende de p, aí o truque está em substituir o p pelo operador. Lembrando que função de operador também é um operador. Mas isso eu vou falar direitinho na sexta-feira. Tá? Perguntas. Vamos ver aqui. Do Giancarlo. Professor, quando você usou a integração por partes no termo x de jx, você fez a suposição que dx cai mais... Isso, perfeito, Giancarlo. É exatamente isso. Eu não falei, mas é o seguinte. Perfeito, porque lá aparece um x VJX. E a ideia é que jx vá a zero no infinito mais rápido que qualquer coisa. Né? Então, a ideia é que ele vá no infinito muito rápido. Tá? Então, essa é a suposição até bem forte, né? Que as correntes no infinito se anulam muito rápido. Não só se anulam muito rápido, maior que qualquer potência. Liga isso porque jx... exatamente. Tá? Então, a suposição central aqui é que as correntes se anulam mais rápido que qualquer coisa no infinito. Então, se faz assim, x VJX, isso também vai a zero no infinito. X na n vai a zero no infinito. Tá? Mais dúvidas, pessoal? Essa suposição, ela é verdadeira, assim, tipo, até que ponto, assim, tem algum ponto onde ela deixa de ser válida, assim? Porque daí a definição do operador do momento deixaria de ser válida, né? Sim, se seguir essa lógica. Sim. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente está supondo que o estado físico, né, ele pode ser normalizável. Isso aqui é igual a 1. A gente vai ver logo em seguida que tem estados físicos onde a gente não pode fazer isso. E aí, frente aos estados físicos, existem fluxo no infinito. Então, qual é o estado físico, né, que não tem norma finita? Norma quer dizer que se eu fizer, que não é quadrado integrado. Existem estados físicos que não são quadrado integrados. E daí, nesse caso, dá para falar ainda assim desse operador, assim, dessa forma? Caso, o momento para esses então para esses casos tem problemas na definição e o momento, depois a gente vai ver, não vai ser um operador hermitiano. Tá? Ou seja, mas
Mas é assim que funciona, Murilo. Uma coisa é o rigor. Os estados físicos, rigorosamente, tem que ser funções quadrado integradas. Ou seja, isso aqui tem que ser normalizado. Mas os físicos gostam de estados que não sejam quadrado integrado. Tá? Qual estado que vocês conhecem que não é quadrado integrado e que é muito útil e que vocês já usaram? São os senos e cossenos, né, de ondas monocromáticas, entre aspas. Exatamente. Então, esse estado, na verdade, ele não existe, né? Mas ele pode ser usado como base. É isso que a gente vai explicar depois, com mais calma, né? Então, tem estados físicos que, rigorosamente, eles não são quadrados integráveis. Rigorosamente, teria probabilidade no infinito, teria fluxo no infinito, porém, eles são usados, né? E esse caso seria a onda plana. A onda plana é um estado que os físicos teimam em usar. Por que os físicos teimam em usar? Por dois motivos. Porque, primeiro, um estado pode ser interpretado em termos do fluxo, não só em termos de probabilidade. E a onda plana tem uma interpretação em termos de fluxo bem clara. Isso a gente vai ver na aula de sexta-feira, né? E também, porque a função de onda real pode se aproximar de um desses estados numa dada região de tempo e espaço. Tá? Então, cuidado, porque essas coisas que a gente está demonstrando aqui, rigorosamente, só funciona para funções que são quadrado integradas. Muito embora se usa, né, com certo cuidado, né, funções de ondas que não são quadrado integradas. Esse tema nós vamos bater bastante, nós vamos falar bastante nas aulas futuras. Certo, então eu assumi esse fluxo zero no infinito é conferir essa localidade para a função de onda, no caso. Isso. Dizer que o fluxo no infinito vai a zero, certo? Isso. E outra coisa, a gente viu lá na introdução à quântica que a função de onda nunca pode depender da posição e do momento, né? Por causa dos princípios da incerteza e tudo mais. Mas esses valores esperados podem. Né? Pode, exatamente. Posso fazer sem nenhum problema. Por exemplo, eu posso fazer o valor esperado do momento angular aqui, que é R vetorial P. Né? Ah, sim. Então, em princípio, ou seja, em princípio aqui é qualquer quantidade clássica, porque qualquer quantidade clássica pode ser escrita em termos de RP. Né? Energia cinética, hamiltoniano, momento angular, o próprio hamiltoniano aqui, o hamiltoniano é P quadrado sobre 2M mais V de R, né? Então, em princípio, na mecânica clássica, qualquer variável, qualquer quantidade física pode ser escrita em termos de RP. Então, essa é uma receita de calcular médias quânticas das quantidades físicas nesse estado quântico. Então, a receita é, onde tem R, deixa R, e onde tem P, substitua pelo operador. Agora, o que significa uma função de operador, nós vamos ver direitinho na sexta-feira. Tá? Beleza. As perguntas, pessoal? Tá? Então, de novo, isso aqui é uma revisão a um nível um pouquinho diferente do que vocês viram na introdução. Nós estamos revisando a mecânica ondulatória para colocar ela numa base matemática bem precisa, né? Isso vocês não fizeram na introdução. Então, nós vamos, aos poucos, ou seja, o nosso objetivo é revisar a mecânica ondulatória, a mecânica de Schrödinger, que vocês viram na introdução, para colocá-la num contexto de espaços vetoriais. E quando a gente está nesse contexto de espaços vetoriais, a gente pode, então, generalizar ela para finalmente chegar no formalismo de Dirac. Tá? Então, nós estamos fazendo um caminho de revisão, né? Mas tentando colocar ela num contexto de operadores, de espaços vetoriais. Então, aos poucos, nós vamos tentando encaixar a mecânica ondulatória numa visão um pouco mais geral, né, em termos de espaços vetoriais, de operadores. Então, com isso, a gente consegue
se libertar da representação, porque no fundo o que eu vou mostrar para vocês é que a mecânica ondulatória de Schrödinger é só uma representação na posição. Então, por isso, aqui que a posição é algo importante. Tudo é psi de R, né? Não tem psi de RP. Tá? Porque a gente está numa representação em R. Também existe um psi só de P, né? Isso seria a representação de momento. Então, a gente vai, aos poucos, colocando o que vocês sabem num contexto mais geral. Esse é o meu objetivo, né? Pegando o que vocês já estudaram lá na introdução e colocando num contexto geral. Para depois a gente se libertar dessa representação em posição. Porque toda a mecânica ondulatória nada mais é do que a representação em posição da mecânica quântica. Mas existem outras representações. Tá, pessoal? Era isso, então? Eu vou desligar a gravação.